amigos macauenses, boa noite, internautas que nos assistem, plateia. Vamos dar início à nossa sessão. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores presentes. Boa noite a todos. Vereadores presentes: André Martins da Silva, Genivando Vale Silva, Givago Patrese da Silva Bezerra, Manuel da Costa Inácio, Maria da Conceição dos Santos Lins, Maria Diana Silva de Lira, Oscar José Paulino de Souza, Robson Kelly Costa Pereira, Wilson Borges da Silva. 9 vereadores presentes. Havendo o quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo, declaro aberto a presente sessão. O livro de oradores está aberto. A ata da 17ª sessão ordinária presencial do segundo período da 21ª legislatura, realizada no dia 17 de novembro, próximo passado, está em discussão. Os vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito o primeiro secretário a proceder com a leitura na íntegra das matérias e correspondências em pauta. Mais uma vez, boa noite a todos. Processo número 453/2021. Matéria: Projeto de Lei do Legislativo número 009/2021. Iniciativa: Mesa Diretora. Assunto: dispõe sobre a concessão do 13º salário dos vereadores do município de Macau e da outras providências. Projeto de Lei número 009/2021 dispõe sobre a concessão do 13º salário dos vereadores do município de Macau e da outras providências. O prefeito do município de Macau faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os vereadores receberão na legislatura de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024, em parcela única, um subsídio mensal de R$ 7.500, conforme determina a Lei número 1172, de 29 de julho de 2016, artigo 1º. Parágrafo único. A ausência injustificada do vereador às reuniões de qualquer sessão legislativa implica no desconto de 1/30 por reunião a ser efetuado em folha de pagamento. Artigo 2º. Será pago aos vereadores do município de Macau RN o 13º salário. Parágrafo 1º. O 13º salário corresponderá a 1/12 por mês do efetivo exercício da remuneração devida em dezembro do ano correspondente. Parágrafo 2º. O 13º salário poderá ser pago em 2 parcelas, a primeira até o dia 30 de junho e a segunda até o dia 20 de dezembro de cada ano. Parágrafo 3º. O pagamento de cada parcela se fará com base na remuneração do mês em que ocorre o pagamento. Artigo 3º. Caso o vereador deixe o cargo, o 13º salário será pago proporcionalmente ao número de meses do exercício do ano. Artigo 4º. O período de férias acrescidas de terço constitucional dos vereadores corresponderá ao recesso do mês de julho. Artigo 5º.
fica vedada a alteração do valor de subsídio dos vereadores no curso da legislatura. Artigo 6º. As despesas decorrentes da lei as despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, obedecendo o limite prudencial de pessoal. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022. Palácio Afonso Solino, em Macau, 17 de novembro de 2021. Processo número 456/2021. Matéria: requerimento de providência. Iniciativa: senhor vereador Genivando Vale Silva, Chico Baixinho. Requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais de deliberação do plenário, requerimento de providência nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica do Município, que o excelentíssimo senhor presidente solicite ao secretário de Infraestrutura, excelentíssimo senhor Wisto Miranda Paiva, que seja providenciada a dedetização da parte interna e externa do mercado público municipal, mercado modelo, uma ação preventiva de higienização e sanitização do local, com a finalidade de eliminar os focos de determinados insetos, ratos, escorpiões, entre outros, que também seja criado um calendário de dedetizações, obedecendo os padrões de acordo com a legislação vigente. Processo número 457/2021. Matéria: requerimento de providência. Iniciativa: senhor vereador Genivando Vale Silva, Chico Baixinho. Requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais de deliberação do plenário, requerimento de providência nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica do Município, que o excelentíssimo senhor presidente solicite ao secretário de Infraestrutura, excelentíssimo senhor Winston Miranda Paiva, que seja providenciada a recuperação dos banheiros da praça de alimentação, da parte estrutural, pintura, hidráulica e elétrica, da praça de eventos Mestre Avelino, que se encontra em estado degradante, principalmente para as pessoas que frequentam e buscam utilizar no local para suas necessidades fisiológicas. Processo número 458/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva, Nilson de Barreiras. Assunto: o vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva, abaixo assinado, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário de Infraestrutura, ilustríssimo senhor Winston Miranda Paiva, solicitando o seguinte pedido de providência: a liberação de implantação de banheiros químicos nas praias de Macau e distritos litorâneos. Processo número 459/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva, Nilson de Barreiras. Assunto: o vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva, abaixo assinado, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário de Infraestrutura, ilustríssimo senhor Winston Miranda Paiva, solicitando o seguinte pedido de providência: que seja viabilizado junto ao setor competente a liberação da colocação de placas de sinalização avisando sobre ciclistas nas praias e acostamentos. Processo número 460/2021. Matéria:
Requerimento. Iniciativa. Senhor vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva, Nilson de Barreiras. Assunto. O vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva, abaixo assinado, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas as formalidades regimentais que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário de Infraestrutura, ilustríssimo senhor Wisto Miranda Paiva, solicitando o seguinte pedido de providência: a liberação da colocação de ornamentação natalina na cidade de Macau e todos os seus distritos. Processo número 461/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Oscar José Paulino de Souza. Assunto: requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se diga encaminhar ofício ao excelentíssimo prefeito José Antônio de Menezes de Souza, com o seguinte pedido de providência: a criação da clínica veterinária municipal para atender animais domésticos das pessoas de baixa renda. Processo número 001/2021. Matéria: proposta de emenda para alteração da lei orgânica do município de Macau. Iniciativa: Genivando Vale Silva, Chico Baixinho. Assunto: altera a redação do caput do artigo 34 da resolução que estabelece a lei orgânica do município de Macau e dá outras providências. Proposta de emenda para alteração da lei orgânica do município de Macau. Altera a redação do caput do artigo 34 da resolução que estabelece a lei orgânica do município de Macau e dá outras providências. Artigo 1º. Esta resolução dá nova redação ao artigo 34 da resolução que instituiu a lei orgânica do município de Macau de 27 de março de 2012. Artigo 34. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente em recinto próprio na sede do município, independentemente de convocação, nos períodos compreendidos entre 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, em sessão legislativa anual. Artigo 2º. O artigo 34 da resolução passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 34. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente em recinto próprio, na sede do município, independente da convocação, nos períodos compreendidos entre 21 de janeiro a 30 de junho e de 15 de julho a 19 de dezembro, em sessão legislativa anual. Parágrafo único. No primeiro ano de cada legislatura, a Câmara Municipal reunir-se-á no dia 2º de janeiro para dar posse aos vereadores, prefeito e vice-prefeito, bem como eleger a mesa, a comissão representativa e as comissões permanentes. Palácio Afonso Solino, Sala das Sessões Esperidião Coimbra, em Macau, RN, 22 de novembro de 2021. Genivando Vale Silva, vereador. Só, presidente. Sim, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Esse requerimento do vereador Genivan, Sim. Tem subscrevente também? Questão de ordem. Vereador, é uma emenda. Você falou requerimento? Mas é para alteração da lei orgânica. Tem? Não, só para dizer positivo. Tem uma lista de apoiamento. Certo,
Mais de vereadores? Só tem um vereador assim. Na verdade, Eu quero... só questão de ordem. Na verdade é assim, eu quero que todos os vereadores apoiem essa emenda, né, para que a gente possa Pode falar. para que a gente possa fazer a emenda transcorrer no processo. São 45 dias, né? Você diminui? Questão de ordem. A gente diminuir de 90 dias de recesso para 45 dias. Só Mas questão de Chico, ordem. só era para ter sido lido com a assinatura dos 5. Eu Esse, no caso, só assinei, teve o vereador ficou... Só teve uma assinatura aí. Só tem uma assinatura. Pois é, só tem a minha. Era para Na- ter pegado na a verdade- assinatura. Na verdade, foi para leitura porque o vereador Oscar, Eu concordei com ele que a minha... o vereador Fagner também concordou. Não, eu só queria ver se a gente ainda coloca em discussão depois, até para 45, que ver com a questão dos dias, né? Com certeza. Eu com quero certeza. subscrever também o projeto. Ok. Presidente, questão de ordem. Sim, vereador. Só para registrar a presença dos senhores vereadores Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, Francisco Clenilson Ferreira da Silva, Francisco Marcos Cabral Leonês e Luiziano de Oliveira Silva. 13 vereadores presentes. Faculto a palavra aos senhores vereadores. Pela ordem, o vereador Oscar. 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assistência aqui presente, internautas que nos assistem nas suas residências, minhas senhoras e meus senhores. Meu amigo desportista Neguinho João Maria está aqui presente, nos prestigiando hoje, estava ausente. Senhor presidente, eu vou começar pelos projetos que foi lido com relação à instituição do 13º salário. Eu só discordo aí de um ponto, e eu acho que Vossas Excelências haverão de convir. Quando se fixa de 2022 a 2024, a lei ela cessa em 2024. Esse 2024 não era para existir, porque ela ficaria permanente para os vereadores que depois de 2024 aqui estarão. Porque se a gente disser até 2024, a lei cessa. A abrangência da lei até 2024. Então, aí foi só um equívoco que eu pediria até a Vossa Excelência, que depois visto com a assessoria, porque quando a gente institui de 2022 a 2024, a partir de 2025 não terá que ter novamente uma lei instituindo o 13º. Então, eu acho que a única parte que não foi compreendida foi a fixação do prazo a que ela seria destinada. Então, eu pediria a Vossa Excelência que depois consultasse o seu assessor para ver o problema da redação, no que tange a esse problema de fixação de prazo. Viu? Só isso. E eu acho que é até oportuno essa emenda que o vereador Chico Bastinho está fazendo nesse momento, porque a partir do momento que nós estamos fixando apenas, em vez de 75 dias de recesso parlamentar, 45, ou seja, 30 dias mais um recesso de 15, uma férias de 30 e um recesso de 15, naturalmente que se coadiz com a instituição do 13º, que seria e um texto de férias, que seria justamente a complementação dessa lei, fixando os prazos para o recesso parlamentar, porque muitas câmaras já diminuíram esses recessos de 75 dias, então está geralmente em torno de 45 dias. Então é oportuno as duas leis, porque elas vêm de encontro, uma porque está sendo instituído o 13º e outra porque está sendo diminuído para apenas 45 dias, ou seja, um mês de férias mais 15 dias de recesso. Isso vem de encontro uma coisa com a outra.
Eu estou aqui, viu, vereador Robson? Estou aqui contente para danado. Eu gostaria que acontecesse mais vezes isso. Eu recebi a informação que nós, quando digo nós, digo Prefeitura de Macau, recebeu 4 milhões extra de ISS, que seria uma dívida atrasada com a Prefeitura de Macau. Eu não tenho certeza se esses 4 milhões que tá sendo incorporada à Prefeitura foi relacionada aos royalties das eólicas. Eu só queria depois saber se é referente às eólicas. Mas é de fundamental importância. Quanto mais recursos, melhor para a nossa cidade. Mais obras surgirão, mais atendimento de anseios da comunidade será resolvido. Então, eu até digo, viu, para o senhor presidente, eu sugiro até Vossa Excelência, que aproveitando esses 4 milhões, queria só dizer a Vossa Excelência que no orçamento do próximo ano, sabe quanto representa 4 milhões para essa casa? 280 mil reais, que dá uma média de 20 mil reais por mês. É um acréscimo ao nosso do 10º do próximo ano. Para essa casa também foi bom a entrada desses 4 milhões que veio a se incorporar às receitas do município. Então, eu só quero parabenizar o prefeito, sabendo que ele vai usar muito bem esses recursos e vai trazer mais obras para a nossa cidade. E eu sugiro a Vossa Excelência, viu, vereadora Diana, que ela aproveite esses 4 milhões e cobre o que ficou devendo a Vossa Excelência. Seria mais um recurso para essa casa, né? Porque eu digo que as dívidas não é do prefeito. Infelizmente, Túlio não pagou, mas a dívida fica para a prefeitura. Infelizmente, é assim que acontece. A dívida não é do prefeito, não é de Zé Antônio, não é de Túlio, não é de quem quer que seja, é do executivo com o legislativo. Então, é mais uma oportunidade de Vossa Excelência cobrar o que ficou devendo a vereadora Diana, na gestão da vereadora Diana, a Câmara Municipal de Macau. Eu tenho aqui agora, duas reivindicações. Uma já foi praticamente atendida. Aqui é bom, viu, vereadora Andréa? Algumas senhoras de Sertãozinho, de Globo, reclamaram dos preventivos que fizeram. E eles estão custando muito a entrega desses preventivos. Procurei o secretário adjunto e ele já me informou, eu até agradeço a ele aqui nesta tribuna, que estaria tomando as providências cabíveis. Ia conversar com a diretora do PSF para resolver esses problemas. Saber o que estava acontecendo, porque tinha pessoas que tinham feito preventivo e já estavam passando muito mais de 30 dias e não tinham recebido ainda os resultados. Então, a dizer essas pessoas que nos solicitaram trazer esse assunto a essa casa, que foi comunicado ao secretário adjunto, ele nos respondeu que estaria tomando as providências cabíveis. E pedi também ao secretário, mais uma vez, o aumento das fichas dentárias, para atendimento dentário, no distrito de Diogo Lopes, em todos os PSF. Volto a repetir, o Brasil foi chamado do país dos desdentados. Quer dizer, se a gente continuar com essa política de não atendimento, principalmente os mais carentes, com relação ao atendimento odontológico, vamos continuar sendo, mais uma vez, chamado de país dos desdentados. Porque nós sabemos que o tratamento dentário ele não é barato, demanda recursos, e muita gente, principalmente ainda nos distritos, que são pescadores que não têm renda fixa. A renda deles são rendas aleatórias. Um dia tem, outro dia não tem. Eles não deixam os peixes amarrados lá no mar, não. Eles vão na aventura de pescar. Muitas das vezes vão e voltam sem nada. Outras vezes vêm abastados com muito peixe. Então, a necessidade de mães de famílias, esposas desses pescadores, as marisqueiras, as pessoas mais humildes, da necessidade do atendimento dentário se faz premente nesse momento. Então, esses dois assuntos que eu traria na noite de hoje, e trago, infelizmente, eu havia aqui comentado há umas 3 semanas atrás, que eu tinha encontrado lá no Superete Queiroz, no Queiroz, tinha encontrado o João Maria, o Galego da Água.
E, conversando com ele, eu senti que ele não estava bem. Inclusive, eu trouxe aqui, disse que encontrei com o Galego da aula, ele estava falando, me chamou para conversar, ele tinha muita atenção comigo, tinha muito respeito por mim. Agora, e antes das eleições, ele me chamava, me procurou para se filiar no MDB, e tinha uma atenção muito grande para comigo, pedia muitas informações políticas, e a gente sempre conversava. Mas a última vez que eu o encontrei, eu senti a necessidade que ele estava tendo naquela hora de um atendimento. Eu senti, porque ele falava as coisas desconexas. Ele me disse algumas coisas que aqui até eu disse, antecipei, aqui nesta casa, conversando, rapaz, encontrei João Maria, ou Galego da Água, e o mesmo estava falando coisas sem lógica, dizendo coisas para mim que não tinha sentido, e eu fiquei preocupado. Infelizmente, eu queria que até me solidarizar com a família dele, certo? Pelo esse trágico incidente que aconteceu, e só pedir a Deus que o receba de todas as formas necessárias. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, vereador. Com a palavra, o vereador Chico. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores e vereadoras. Boa noite à plateia que nos assiste. Boa noite aos internautas. Senhor presidente, primeiramente, queria agradecer aqui o fortalecimento de todos os vereadores, maioria, né, que subscreveu nossa emenda. Acho justo por ser uma emenda que ela reduz, né, o recesso de 90 dias para 45 dias. Acho justo, a gente somos trabalhadores também, né? Temos que seguir as normas e não é nada mais do que justo que esse recesso passe para 45 dias em vez de 90 dias. Queria agradecer a todos. Muito obrigado. Também, senhor presidente, queria aqui falar um pouco referente à CAERN, né? É uma preocupação grande em nossa cidade, o que vem acontecendo referente à CAERN, a falta de responsabilidade que a CAERN está com o cidadão macauense. Eu até fico triste, vereador Fagner, com algumas coisas que acontecem. O senhor mesmo teve, antes de ontem, na Coab, vendo aquele vazamento, né? Eu tive lá também, vendo o vazamento. E assim, eu fico triste porque muita gente passando necessidade de água na cidade, nas comunidades, e a água sendo jogada fora ali, naquele vazamento. Hoje eu vi uma matéria no Face também, aqui no caminho da praia, outro cano estourado, derramando água, enquanto os cidadãos macauenses estão passando sede. Muita gente passando sede. Só a gente que somos cobrados sabe. Todos nós é cobrado e sabe realmente a situação que está passando Macau hoje. É lamentável a CAERN fazer esse tipo de coisa com o povo de Macau, com o cidadão macauense, porque é um problema antigo, sim, mas que já era para ter sido resolvido, né? Já era para estar sendo resolvida essa situação da CAERN. É muito cano estourado, conserta num canto, estoura no outro, mas a conta de água, ela não deixa de vir. Todo mês vem a conta d'água. Então, a gente pede, em nome de todos os vereadores, a gente pede que a CAERN, ela tenha responsabilidade com o cidadão macauense, com as comunidades, porque não tem cabimento o que esse povo vem sofrendo.
Tem uma coisa que eu gosto de dizer, vereador Oscar, que quando está certo, eu elogio. Quando está errado, a gente tem que falar. Hoje, eu vou elogiar aqui o trabalho que vem feito os caminhões-pipa da prefeitura, que sem obrigação, está abastecendo as cidades, está abastecendo as comunidades, que tem água encanada, mas que não chega uma gota d'água na sua torneira. Mas eles estão cumprindo, estão levando água até o cidadão. Até porque o cidadão não tem culpa, porque paga a água, paga seus papéis de água. Mas, infelizmente, essa mesma responsabilidade a CAERN não está tendo, o governo não está tendo com o cidadão macauense. Esperamos o próximo ano, vai vir aí a campanha para governo, e as promessas vão ser as mesmas, vereador Marco. As promessas vão ser as mesmas. De construir uma adutora, de trocar as bombas, e nada vai ser resolvido. Pode esperar, vereador Marco. Então, desde já, deixo aqui meu repúdio à CAERN, por estar fazendo com que o povo de Macau sofra, as comunidades sofrendo. Tá um desespero só, porque não é brincadeira não, vereador Robson. Uma pessoa ficar de 5 horas da manhã até 8 horas, 7h30, 8 horas, esperando um vereador para pedir, encarecidamente, que coloque 1.000 litros d'água na sua casa. Isso é vergonhoso para o tamanho que é a CAERN. Mas, como eu falei, o papel vem todo mês. Então, o povo de Macau tem que começar a dar essas respostas a partir do próximo ano. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Uma palavra ao vereador Wilson. 10 minutos, vereador. Questão de ordem, presidente. Quero me inscrever também. Ok, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plateia aqui presente, internautas, amigos macauenses, boa noite a todos. Eu queria nesse momento fazer alusão, parabenizar ao pastor Hilton Martins Peixoto, pastor da Assembleia de Deus, supervisor aqui no campo eclesiástico de Macau, pela passagem do seu aniversário. O mesmo completou anos de vida, né? Mais um ano de vida. Mais um ano de vida, domingo, dia 21 de novembro. Por sinal, hoje, 22 de novembro, completa 50 anos, né, da sua vida ministerial, da sua vida espiritual, o qual aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Queremos parabenizá-lo, dizer que nosso pastor é uma bênção nas nossas vidas e tem realmente um relevante serviço prestado em nossa cidade. Queremos também parabenizar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que quarta-feira completa 82 anos em nossa cidade, em Macau, todo o município. E isso é um privilégio para todos nós, né, ter uma igreja que cada dia mais tem tentado fazer o seu papel na área espiritual, na área social, e nós queremos, com alegria, parabenizar todos os membros congregados, o pastor, a diretoria e todo o ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus
em Macau. Quero também parabenizar a seleção de Macau, por estar aí também João Maria, parabenizar por ter vencido, né, mais uma partida 2-1, se eu não me engano, a vitória da seleção de Macau, muito importante. Acredito que esteja quase classificado, tem mais um jogo, e isso foi muito importante, essa ida para Ilha de Santana, né? O jogo foi na Ilha de Santana, na quadra, que, por sinal, existe requerimento de nossa autoria, né? de minha autoria na realidade, pedindo para que seja feita a manutenção geral naquela quadra, né? Para que possa, cada dia mais, aquela comunidade também ter esses eventos esportivos, que é de suma importância para aquela comunidade. Quero também, nesta noite, informar, na realidade, relembrar, né, a todos os munícipes, né, e principalmente solicitar à Prefeitura que divulgue o telefone, o disque serviço que nós já postamos várias vezes, né? Eu já vi que vários colegas também postaram. Na realidade, isso é um projeto de minha autoria, né? Que é o disque serviço, que é iluminação pública, entulhos, metralhas e lixo. Então, existe um telefone que é de segunda a sexta-feira, de 7 às 17 horas. O telefone é o 84 99 111 47 92. Então, eu pediria para que fosse mais divulgado esse disque serviço, porque muitas pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento e chega... Na verdade, essa informação que eu estou passando aqui é para adiantar o processo, né? Porque quando a pessoa consegue identificar o problema, um desses problemas que eu citei aqui, né? Iluminação pública, entulhos, metralhas, lixo, que está acumulado, está com algum outro tipo de problema, o próprio munícipe, né, tem esse telefone de contato, né, é um WhatsApp que está à disposição. Vocês podem entrar em contato para solicitar. Enquanto isso, quando chega até nós, vereadores, nós também estamos cada dia mais reforçando, tá certo, os pontos de melhorias em nossa cidade, para que sejam corrigidos, né, para que sejam sanados na realidade. Quero também, nesse momento, falar a respeito da estrada da Ilha de Santana. A reclamação é constante lá dos moradores, né, e todos aqueles que transitam, vai realmente acessar, né, a ponte que chega à Ilha de Santana, e tem a reclamação intensa sobre o estado que se encontra aquela estrada. Então, eu sei que nós já falamos aqui diversas vezes, também, acredito, umas 2 ou 3 sessões passadas, eu toquei no assunto aqui que, se for preciso, né, tanto eu, acredito que todos os demais vereadores, né, nós estamos à disposição para irmos a Natal, tá certo? Na governadora, até mesmo, né, o diretor lá da CAERN, né, e também, se necessário, que o executivo, que o prefeito José Antônio de Menezes de Souza também nos acompanhe nessa ida para reclamar sobre essa situação que ninguém aguenta mais, né? Eu sei que não é fácil, mas é necessário fazer alguma coisa, né? E na última reunião que nós tivemos com o prefeito, com
o executivo, José Antônio, ele nos prometeu, né, que iria tentar fazer o paliativo, ia tentar resolver esse problema o quanto antes. Na realidade, paliativamente, porque eu falo que o definitivo só mesmo quando tiver a questão da estrada ser realmente feita asfáltica, né? Na malha asfáltica. Então, eu quero reforçar, né, dizer que nós estamos à disposição para juntos, né, lutarmos por essa causa. Outro ponto importante que eu queria falar é sobre o boletim, né, referente à Covid-19. Não sei se já observaram que cada dia mais está aumentando, pelo menos até o dia 18, se eu não me engano, tem 17 casos, certo? Confirmados. Nós estávamos 0, de repente foi subindo, né? E chegamos aqui em Macau já com 17 casos. E o que é que nós pedimos à população, né? Se eu não me engano, tem 1.800 pessoas que ainda não concluiu o ciclo vacinal. Então, nós pedimos para que procure, né, o centro e se vacine, porque é de suma importância o complemento desse ciclo vacinal, tanto para você, né, quanto para os familiares, né, e amigos, enfim, toda a população macauense, né, se faz necessário e ideal que esteja vacinado. Então, eram essas minhas palavras nesse momento. Eu quero agradecer e boa noite a todos. Ok, vereador. Uma palavra à vereadora Andréa Martins. 10 minutos, vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e vereadoras presentes. Boa noite, plateia que nos assiste, internautas que nos acompanham de casa. Quero falar um pouco a questão da falta d'água, né? É algo que todos os vereadores correm atrás de informações, né, de providências, mas, infelizmente, a gente não consegue. Hoje, eu procurei o secretário de Infraestrutura, o senhor Winston Paiva, e ele me confirmou que nesta quinta-feira haverá uma reunião, né, a prefeitura junto com a CAERN, inclusive o nosso líder de governo, Fagner, estará presente. E eu pedi a pauta da reunião para levar até os cidadãos, né, do que irá se tratar essa reunião. E ele me passou o seguinte: a pauta que será discutida nessa reunião será saneamento, abastecimento de água, adutora, no caso, a adutora Dependência Macau. Ilha de Santana, também, né, abastecimento de água, com a construção de um reservatório elevado. Abastecimento de água, Coab, Barreiras, Diogo Lopes e outras comunidades não abastecidas pela CAERN. Lagoa de estabilização, Ilha de Santana, no qual a água, né, ali residuais são lançadas no rio Piranhaçu, né, para que isso não tenha continuidade. A Lagoa de estabilização também, a Coab, no caso, a construção de uma segunda, certo? Saneamento básico, Porto da Pescaria, projeto já elaborado. Conjunto Arnóbio Abreu, também, projeto já elaborado. Bairro Nossa Senhora dos Navegantes, que é a rede de esgoto. Coab, também rede de esgoto. Barreiras e Diogo Lopes, com a elaboração de projeto de saneamento básico com urgência. Ilha de Santana, também, né, com a elaboração de projeto de saneamento básico. E outros problemas de esgotamentos de fossas, além de recuperação de pavimentação proveniente de serviços realizados pela CAERN. Então, realmente, a pauta muito boa a ser discutida, né? A gente espera que dessa reunião o pessoal volte com resultados positivos, né? E que a CAERN não se faça prometer, mas
tenha ações, né? Olhe para a população macauense. Outro assunto que eu quero discutir aqui é sobre um requerimento que eu apresentei em março, certo? Requerimento aprovado. E eu obtive a resposta do Executivo esta semana, que diz o seguinte: no caso do requerimento, eu solicitei kits de prevenção para as marisqueiras e marisqueiros, contendo chapéu de palha, camisa térmica, calça, luva, bota e protetor solar. Nós sabemos que a pesca artesanal é muito rica do nosso município e colabora muito para a economia local. Então, a resposta do requerimento foi a seguinte: em resposta aos termos do requerimento número 118 de 2021, aprovado em 24 de março de 2021, informamos que para adquirir o material solicitado, se faz necessário um levantamento do quantitativo, ou seja, necessidade, para que seja analisada a possibilidade de licitação. Eu vou fazer um outro requerimento, vou apresentar nesta quarta-feira, mas desde já eu já vou deixar aqui uma ideia, de repente o Executivo chegue a abraçar a causa, não sei, junto com a Secretaria de Pesca, né? Nós sabemos que o Winston está com essa pasta, temos um adjunto, o senhor Nenel, da colônia de Diogo Lopes, e o que é que eu suponho, né, eu dou como ideia para que eles venham a fazer. Já que eles estão solicitando um quantitativo, ou seja, uma necessidade de marisqueiras e marisqueiros que vão adquirir esse material. Quando eu trabalhava na colônia de pescadores de Diogo Lopes, eu deixei um banco de dados com todas as informações, com a quantidade de marisqueiras entre as comunidades Barreiras, Diogo Lopes e Soledade. Eu acredito que esse banco de dados ainda exista, né? E o próprio adjunto hoje da pesca é o senhor Nenel, o presidente da colônia. Então, eu acredito que ele tem esse quantitativo desses distritos, e a colônia de Macau, acredito que também tenha. O que é que eu dou de ideia? Que a prefeitura, a secretaria, possa designar um funcionário da Secretaria de Pesca para, junto a essas colônias, fazer esse levantamento, para a gente ter um número exato de marisqueiros e marisqueiras que necessitam desses equipamentos, porque nós sabemos que eles se expõem ao sol, não tem hora, vai depender da maré, de manhã e de tarde, a qualquer hora. Então, eles precisam, sim, né, trabalhar com prevenção, trabalhar com equipamentos, né, para a sua própria segurança. Então, eu peço à Secretaria de Pesca, junto com o prefeito, para designar um funcionário da Secretaria de Pesca, junto com as colônias, para fazer esse levantamento, para a gente ter um número exato de pessoas que irão precisar desse material, para que, assim, a prefeitura possa entrar com a licitação, para que os pescadores, as marisqueiras, enfim, possam adquirir esse material. Então, eu deixo aqui já essa solicitação, mas irei apresentar um requerimento próxima quarta-feira, fazendo esse pedido à Prefeitura de Macau, junto com a Secretaria de Pesca. Em questão ao carro-pipa, Chico, também fiquei feliz, né? Apresentei o requerimento a esta casa, ao qual será votado hoje, solicitando o carro-pipa para a comunidade do Sertãozinho. Lá a gente sofre muito falta d'água, não só agora, mas antes, porque já é no final de Diogo Lopes, a água às vezes vai, mas não sobe para as caixas. Então, o pessoal tem que armazenar água em tambores, essas coisas, e é muito difícil, né? Eu fico feliz, né, porque eu acredito que a Secretaria vai tomar as providências cabíveis, e a comunidade do Sertãozinho vai ser ou está sendo beneficiada com isso, e eu peço que não seja só agora, mas que tenha continuidade, porque a gente sofre não é só agora com essa falta d'água que está no município, desde muitos anos que a gente vem sofrendo, e eu creio e acredito que a Secretaria vai olhar com outros olhos para a nossa comunidade e para as demais comunidades também que está sofrendo com a falta d'água. Obrigada, presidente. Ok, vereadora. Com a palavra... Sim, vereador. Presidente, dá só uma questão de ordem aqui. Eu recebi aqui uma notícia e pediria a Vossa Excelência que incluísse na pauta de hoje uma moção de pesar ao nosso ex-prefeito Claudionor Mendonça Esquidinho, nosso companheiro de Laios, pelo falecimento da sua netinha. Hoje se encontrava na UTI, ela foi acometida de um aneurisma cerebral e faleceu hoje. Então, pediria que aproveitasse na sessão de votação
colocar sua moção de pesar, encaminhar-se a Claudiano Mendonça Quidinho, essa moção de pesar pelo falecimento de sua neta. Ok, velho. Com a palavra o vereador Fagner Teodósio. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. Cortei o cabelo. Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Boa noite ao pessoal que nos acompanha aqui presente e o pessoal de casa. Eu quero primeiramente falar aqui na alegria, na gratificação de estar olhando no dia 17 de novembro o Diário Oficial e ver que minha lei, nossa lei, na verdade, a lei do gabinete, nosso gabinete, aprovado pelos demais vereadores, unanimidade, foi sancionada e publicada no Diário Oficial do dia 18 de novembro agora sobre a proibição de nomeação de pessoas condenadas na Lei Maria da Penha, né? Então, assim, me traz uma felicidade muito grande a autoria do nosso gabinete e creio eu que é de grande importância para o município e que até que outros municípios copiem isso, como eu também vi já em outros municípios já tinham anteriormente. E tudo que se é bom tem que sim que ser copiado, se não existe não, né? Se é bom e a gente vê que é bom para o nosso município, que seja copiado. Então, fico feliz, a lei 1329/2021, Diário Oficial 18 de novembro, a lei de dia 17 de novembro, sancionada. Muito feliz mesmo, vereador. Você até apresentou uma emenda e não... Era outro assunto, né? Quero aqui destacar também, agora no final de semana, acho que no sábado, o vereador Wilson aqui já falou, já foi uma das falas dele, sobre a seleção do Macau Futsal, né? Que jogou o estadual lá na Ilha de Santana e venceu a equipe do município de Jandaíra por 2-1, né? Por 2-1. E, assim, está em segundo lugar na chave e que vai, se Deus quiser, tem mais um jogo para jogar e vai passar de fase. Então, veremos Macau novamente no cenário estadual, se destacando no futsal. Voltando para o lugar de onde não deveria ter saído nos últimos anos e que é seu de direito e por competência. A gente sabe como vinha sofrendo o esporte em Macau, e a gente espera que no futuro mais próximo agora seja diferente. A gente vê a correria da equipe. Eu digo porque eu tenho contato com todos que estão ali à frente, Neguinho João Maria. Eu vejo a correria do pessoal, o Breno, meu amigo Breno Silva, Neguinho João Maria, todo mundo conhece, Condinho, Didi, Ivan, fora os jogadores que estão ali, às vezes até sem lugar para treinar, a gente sabe como é que estão as quadras do município, mas, assim, a gente vê que ainda, mesmo sem todo esse aparato, sem esse amparo ainda, a gente vê que ainda se destacam, porque parece que vem do macauense, o futsal, né? Parece que a gente já nasce com ele, é do sangue. E espero eu que, no futuro próximo agora, se tenha mais investimento, creio que vai ter, a gente sabe que a questão financeira do município, como pegou a questão das quadras depredadas e tudo, mas espero que a partir do próximo ano seja diferente, voltem as escolinhas, que tenha assim, um olhar diferente para esse pessoal, não só do futsal, como qualquer outra modalidade de esporte. Esporte salva vidas, né? E, mais uma vez, destacar o pessoal, o Breno, Condinho, Neguinho João Maria, Didi, Ivan, todos os outros que fazem parte dos atletas, inclusive está resgatando algo que de muitos anos não se via, que é a questão da base também, sub-8, sub-10, 12, até o profissional. Eu quero também aqui fazer um destaque, os vereadores não fizeram, mas creio que todos vão fazer, é o Dia do Músico, né? Dia do Músico também é uma classe que vem sofrida. E me permita, rapaz. Permito. Eu ia até cobrar
inclusive minha secretária esqueceu de anotar. Eu ia pedir a Vossa Excelência para ver como é que se encontra a nossa filarmônica, viu? É até bom o senhor lembrar. E aí anotar e... Certo, a filarmônica é algo que a gente tem que realmente ver. A gente sabe que tem a demanda judicial, mas é algo que a gente tem que ver e realmente... A gente agora praticamente tem duas filarmônicas, né? A Mangues Arte e a filarmônica tradicional. E também não tem muito sentido de se separar dessa uma e outra. Todas tem espaço para todos. Ali, afinal, é cultura, né? E quanto mais cultura, melhor. Então, eu faço aqui dou os parabéns a todos os músicos. Eu sei que é uma caminhada que vem sendo difícil para vocês, mas que a gente vai lutar para que melhore. Parece que vem juntando de outros anos e tudo, e às vezes a gente não vê a coisa andar bem, a gente sabe que está com o problema da pandemia e outros problemas, mas podem contar conosco, que a gente vai sim ser mais enfático nessa cobrança, principalmente na questão da filarmônica, a própria Mangues Arte com mais apoio, e qualquer outra categoria de músico. Apesar de também a gente ver aí que alguns vai fazer, às vezes, por conta própria, às vezes por alguns programas do município, se tem um olhar, mas a gente sabe que deve ser bem mais investido nessa área. Eu falar aqui também sobre dois requerimentos, na verdade, que eu fiz, direcionados aos servidores públicos do município, dentre vários outros, que eu tive resposta. Um é o programa Café dos Garis, que é mais antigo, sabe aqui, eu como servidor sei também. Pessoal, o servidor de baixa renda do município antigamente tinha um café da manhã, logo cedo, lá na Secretaria de Infraestrutura. Fiz um requerimento ainda no começo, logo no comecinho do mandato, e recebi tive a resposta que o município pretende sim voltar a esse programa, só está se adequando financeiramente, e no futuro próximo, espero eu que já próximo ano, volte o programa Café do Gari. O pessoal sempre cobra os servidores, a gente sabe que é uma alimentação reforçada para quem vai trabalhar ali todo dia, e que é muito importante. Então, os servidores também não estão desamparados pelo nosso mandato, não, e foi também aprovado por todos os presentes aqui. E o outro é sobre o programa Previne Brasil, que é direcionado à área da saúde, os profissionais da saúde, principalmente das UBS, que vão receber uma gratificação por produção. É um programa do governo federal, mas que tem que ser instituído no município, regulamentado, e que a gente já estava cobrando isso, um requerimento também do nosso mandato, e que está só a questão deles mandarem para cá, para a Câmara, para ser aprovada essa lei. A minuta já está pronta, e falta só algum pequeno detalhe. Também os profissionais da saúde cobram muito, porque vão receber uma gratificação pela sua produção. Quanto mais trabalhar, maior será a gratificação. Então, tanto é bom para os profissionais, quanto é bom para o município, porque vai ampliar ainda mais o atendimento e a qualidade desse atendimento de serviço público na saúde. E, por fim, eu deixo aqui eu não gosto muito de dar atenção, às vezes, a quem só quer aparecer. Mas, infelizmente, a gente tem, quando é Câmara, eu não estou fazendo defesa, vou fazer defesa da Câmara e dos demais colegas aqui, de todos. Tem vários temas, mas eu vou só citar um aqui para ver como às vezes, a gente usa a rede social, usa a mídia, para apenas dar boca para fora sem procurar saber o que aconteceu. E, infelizmente, outras pessoas acompanham, alguns leigos no assunto, a gente tem até que aceitar isso e respeitar a opinião, e outros por aquela questão do estelionato político. E é aquela questão do que a gente votou sobre o IPTU, acho que há 2 sessões atrás, se não me engano, uma regulamentação aqui, e um cidadão que tem conhecimento de direito, pelo menos creio eu que tem, já que se passou na prova da OAB, tem pelo menos um mínimo de conhecimento no direito. E é que eu respeito a pessoa também, eu conheço de novo, é meu amigo, mas que infelizmente às vezes só solta fogo pela boca para atingir ou para aparecer. E foi ex-vereador, deveria saber como é que funciona aqui o Legislativo. E disse que a Câmara aqui simplesmente chegou um projeto de lei sobre IPTU, para cobrar mais IPTU do cidadão macauense, e que todos aqui foram passivos e aprovaram. E eu acho que ele não pegou a lei e não viu, né? Porque a lei que nós aprovamos aqui, em nenhum momento falava em cobrança do IPTU. Porque a lei do IPTU existe lá, está no Código Tributário, e tem outras regulamentações, e que já é cobrada há muito tempo. Na verdade, o que a gente aprovou
foi algo benéfico ao cidadão, que foram isenções, anistias, remissões, ou seja, foram descontos no IPTU. E se o cidadão não quiser pagar o IPTU, fica a critério dele, essa lei não vai mudar em nada. Nem vai colocar mais valor e nem vai obrigar a pessoa a pagar o IPTU, porque é uma lei que não tem nada a ver com essa que chegou aqui para nós aprovarmos e que nós aprovamos. Na verdade, a lei fazia um desconto de até 100% do IPTU de 2017, ou seja, dava uma isenção, uma anistia, perdoava um imposto, viu, Oscar? Perdoava um imposto, tirava a multa, tira juro. E como é que isso não é benéfico para o cidadão? Porque o imposto está lá. Ele vai estar registrado sempre na Câmara. Se você tem um imóvel, o imposto está lá. E quem não quiser pagar, infelizmente, o município, por obrigação, o gestor tem que ajuizar. Não é verdade, vereador Oscar? Inclusive, o gestor anterior, por não ter feito, bem rapidinho, de 2016, que são os 5 anos para se prescrever, vai responder agora um processo, ou chegou um processo para ele responder, porque foi renúncia de receita. Infelizmente, é dessa maneira. O prefeito não pode perdoar impostos. Ele responde se ele perdoar, se ele deixar de cobrar. E, para você ver, mesmo assim, está se fazendo um desconto no imposto que nós, de prontidão, aprovamos, claro, ou seja, um benefício para o cidadão. Você está descontando um ano todinho de IPTU. Conclua, vereador, por favor. Você está lá isentando o cidadão que tem aquele registro lá, até para benefício seu, pagar menos impostos. Então, o cidadão vai lá, usa uma rádio, usa uma rede social e joga. Aí quem não conhece pensa que é verdade. Aí diz, todos os vereadores votaram uma lei que foi contra. Negativo. Cidadão, se você pegar a lei lá, ou se não tiver acesso, tiver um discernimento, ou alguém que tem conhecimento, seu amigo, pega a lei aqui na Câmara. Eu acho que está até na rede social também, a gente consegue disponibilizar a lei completa. E veja, a lei só fala de benefício para o cidadão. Nada mais que isso. Não cobra nenhum imposto, não obriga a cobrar nenhum imposto. Apenas benefício para o cidadão. E eu faço aqui a defesa na Câmara dos meus colegas, que nós aprovamos sim, porque é benefício para vocês. E, mais uma vez, eu digo aqui, se chegar uma lei aqui que for prejudicar e a gente for ver que vai prejudicar, não se preocupe que a gente não vai votar, não. São 13 aqui, cada um tem sua maneira de pensar, tem sua consciência, sua ideologia. Inclusive, até as discussões que a gente tem no grupo da gente sobre aprova ou não aprova. A gente viu agora a questão do requerimento do vereador Chico. Vamos ter outro aqui do 13º. E demais que vai divergir várias vezes. Mas, em nenhum momento, vocês não se preocupem, né? Não vamos aprovar leis que vá ferir o direito do cidadão em nenhum momento. Obrigado. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Uma palavra ao vereador Baega. 10 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras, internauta que nos assiste e plateia aqui presente. O assunto que eu trato nesta noite é a falta de água no Sertãozinho e outras comunidades. Estive falando com o nosso amigo Júlio. Primeiramente aqui quero parabenizar a Secretaria de Infra, o secretário e o adjunto Júlio, que eu estive com ele presente na comunidade de Sertãozinho. E hoje, às vezes, a gente tem que estar presente para ver a realidade. Quando ele chegou lá, ele viu a situação dos moradores, as embarcações, com balde, com o tambor, para se deslocar até a Diogo Lopes. Imagine só quanto tempo aquela comunidade está faltando água. A gente se deparou com uma situação muito difícil. Hoje, graças a Deus, acompanhei o carro-pipa,
abastecendo todas as casas, e a gente já tinha marcado um compromisso com aquela comunidade. Dia 18, numa quinta-feira, o adjunto Júlio se comprometeu que ia abastecer Sertãozinho uma vez na semana. Isso é muito importante para aquelas pessoas que já passaram de 2, 3, 4 semanas. E hoje eu acompanhei de perto. Uma senhora colocou um balde na torneira e nem sequer ali tinha 5 litros de água. Aí eu volto, meu amigo Chico. Nós 13 vereadores tem como sim marcar uma reunião com o responsável da CAERN, que é o mais importante, para ver o que é que ele vai dizer para nós, para a gente ficar ciente. Toda hora a gente está batendo na mesma tecla, mas a gente tem que correr atrás, porque nós 13 juntos somos fortes. E hoje eu vi a atitude do nosso companheiro e um compromisso com a comunidade de Sertãozinho. Por isso que eu gosto de falar nesta tribuna, porque o nosso amigo Júlio, ele é muito competente nas coisas que faz. Apenas eu só liguei. Mas só que às vezes as pessoas estão vendo a presença do vereador, mas só em um secretário e um adjunto as coisas já mudam. E graças a Deus a comunidade de Sertãozinho ficou muito feliz, de verdade. Eu tive esse carinho de acompanhar com muito orgulho e graças a Deus deu certo. E também, para finalizar a minha fala, muitas pessoas me perguntaram se eu era oposição. Não. E ao mesmo tempo, eu quero deixar todos vocês cientes. Sempre estarei do lado do povo. Todos vocês sabem que eu sou a situação, mas eu vou ficar sempre ao lado do povo. Vou repetir novamente, porque é dessa forma que eu trabalho. Fiscalizando e cobrando todos os dias para passar informações corretas para toda a população macauense. É dessa forma que a gente tem que trabalhar. Eu sei que nosso dia é muito corrido, mas é assim mesmo. São muitas cobranças, mas a gente vai passando as informações, pouco a pouco. Essas eram as minhas palavras, presidente. Uma boa noite a todos. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Convido o primeiro secretário para fazer a leitura das matérias em pauta. Mais uma vez, boa noite a todos. Processo número 452/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhora vereadora Andréa Martins da Silva. Assunto: requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se digne encaminhar ofício ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, e ao secretário municipal de infraestrutura, Winston Paiva, com o seguinte pedido de providências: que seja disponibilizado pela Prefeitura de Macau um caminhão-pipa para atender com abastecimento de água potável aos moradores da comunidade de Sertãozinho. Processo número 454/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Fagner Luiz Teodósio de Oliveira. Assunto: requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que esta Casa Legislativa se digne encaminhar ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor José Antônio de Menezes Souza, com o seguinte pedido de providência: solicitando que se faça a ampliação do cemitério público de Tambaú. Processo número 455/2021. Matéria:
Requerimento. Iniciativa. Senhor vereador Fagner Luiz Teodósio de Oliveira. Assunto. Requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que esta Casa Legislativa se digne encaminhar ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor José Antônio de Menezes Souza, com o seguinte pedido de providência: solicitando o serviço do carro limpa-fossa séptica para as famílias de baixa renda do município de Macau. Só presidente. Os requerimentos estão em discussão. Algum vereador quer discutir algum requerimento? Eu quero discutir os meus. Só Ok, vereador. Eu quero falar sobre esse do cemitério público de Tambaú. O vereador aqui, Nilson, já fez um requerimento desse, foi? Desculpa, vereador, não passou desapercebido. Mas aí, quanto mais, melhor. Eu só quero dizer o seguinte, que eu fui ao cemitério, mas também foi um cidadão que entrou em contato comigo por rede social, pediu para visitar e ver como é que estava realmente, e lá está um estado bem... Está ruim mesmo, porque assim, o pessoal, às vezes, para enterrar o morador ali de Tambaú, da região ali que quer se enterrar que a família quer enterrar naquele cemitério, às vezes tem que afastar às vezes ossada, alguma coisa para poder enterrar. Então eu fui à secretaria também, e eles se comprometeram a fazer a ampliação. Tem muito espaço para um lado, né? Só tem aquela questão daquela tubulação da KR, se eles afastarem, conseguem fazer. Eu acho que não é muito trabalhoso, afinal é aumentar muro, ou do lado da escola. Então a gente está reforçando com o senhor também. Peço até desculpa porque não me veio à cabeça isso aí que... Inclusive, vereador, vários cemitérios estão passando por esse problema. Lá em Diogo Lopes já existe essa preocupação, porque não tem de onde crescer o cemitério de Diogo Lopes. A prefeitura o secretário de Infraestrutura e os engenheiros já deveriam estar se preocupando com essa área urbanística, porque não tem para onde crescer o cemitério de Diogo Lopes. Está cercado de moradias e gera algo que... Permita a parte. A última ampliação do cemitério de Diogo Lopes, quem propôs fui eu, e consegui, junto à dona do terreno lateral, que era Nazaré, e a irmã dela, a mulher de Francisquinho Ribeiro, ela vendeu para a prefeitura uma parte e foi ampliado o cemitério de Diogo Lopes. Foi duplicado. Ainda existe outra parte delas ainda naquela área. Poderia tentar viabilizar o aumento na outra área dela, que ao lado do cemitério ainda tem uma área dela que está desocupada. Poderia a prefeitura, junto à família de Francisquinho Ribeiro, a dona Nazaré, conseguir a compra daquele terreno e ampliar mais uma vez o cemitério. Que até, inclusive, o mês passado, o amigo Sérgio, você conhece Sérgio de Oliveira, me comunicou da preocupação justamente com essa área que o senhor falou, que ainda tem para ampliação. Mas, como eu disse, essa preocupação em parte com o Diogo Lopes, mas todos os cemitérios estão precisando de uma melhoria ou de ampliação. Como daqui, como de Tambaú, de Barreiras, já fiz requerimento também. Então, certo. Nunca é demais, como o senhor disse. E sobre o carro limpa-fossa, que é tema da gente, eu acho que quase que toda a sessão. Eu acho que isso é o nome. Assim, saúde pública, também fui à secretaria para saber. Fui à KR naquele local para saber se a gente poderia usar até aquela lagoa ali da Coab, mas parece que é proibição da própria KR, e dizem também que do Ministério Público, não sei. Deram uma ideia lá que eu levei à secretaria, acho que é leito de secagens, poderia ver se alguém construísse, mas enfim. Recebi uns cidadãos agora recente também no gabinete, umas semanas atrás. O rapaz só faltou chorar no gabinete que se fizesse alguma coisa, porque eles... A verdade foi essa, do jeito que ele falou. As necessidades estavam sendo feitas em outro lugar, porque não podia mais usar o banheiro por conta da fossa. Então, a gente sabe que não é obrigação, que é uma questão privada do município em si, ou do Estado, mas se torna quando é uma família de baixa renda, por isso que eu coloquei para famílias de baixa renda, que não tem condição, porque um carro desse limpa-fossa é R$ 1.500 aqui de Açu, daquela região para vir. E está passando de saúde pública para casa de polícia. Justamente lá na região de vocês, lá né? em Barreiras está havendo várias desavenças do Oscar até falou isso também, de famílias por conta disso.
Então, é um dos temas também, dos assuntos de quinta-feira, quando fomos a Caerne, e que já tinha buscado aqui na local, eles deram uma ideia e tudo, mas a gente sabe que aqui, a gente sabe como funciona, trava, às vezes eles não têm recursos próprios, eles têm arrecadação própria, poderiam usar os recursos arrecadados no município de Macau, mas ainda não foi liberado pela regional, não sabemos por quê. Até uma coisa da gente ver em nível, numa esfera acima, aqui a nível do Estado, com os deputados, porque Macau ainda não tem, a diretoria aqui local não administra os recursos que são arrecadados aqui do município. Serviria para tapa-buraco, serviria talvez para alguma operação dessa de carro-pipa, onde eles têm tubulação, mas não chega água, como Ilha de Santana, como alguns lugares das comunidades da gente, Terra de Deus, algum não chega na Alcanorte, em outra região, que tem tubulação que se paga a taxa, porque eu também imagino que não é responsabilidade do município, o município tem que dar quando não chega, claro, mas é responsabilidade de quem abastece, de quem é da CAE, né? Se tem a tubulação, a pessoa paga a taxa, não chega a água ali, quem deveria fornecer? Eu vi recentemente em Tibau, janeiro, recentemente eu digo janeiro. Vereador, como o senhor vai estar presente nessa reunião, o senhor poderia incluir esse assunto na pauta da reunião, na quinta-feira. Tá. Vereador, rapidinho. Recebi informação aqui agora a respeito de cemitérios, que todos estão sendo pensados na questão da ampliação. No momento, só o de Macau que não tem condições de ampliar. Então, acredito que as providências cabíveis serão tomadas em breve, se Deus quiser. Muito bom, muito bom. E assim... Só questão de ordem, sobre o cemitério também, existe um problema grande com o cemitério da Solidade também, né? Que é com o IBAMA, né? Que lá tem um embaço aí, tá na justiça. Aí o problema maior é com, novamente, o órgão ambiental, né? Um órgão ambiental lá por causa da salina. É mais por causa da salina, né? Que é perto lá, mas lá a questão é que a salina foi quem avançou para o cemitério, né? Mas eles não querem saber disso. Aí tem esse impasse também lá no cemitério da Solidade. E é um dos problemas desse requerimento aqui do limpa-fossas, né? A questão de órgãos ambientais, de tudo também, da salina. Então, assim, eu peço que vocês todos aprovem os requerimentos, pelos motivos aqui já passados para vocês. Ok, vereador. Mais algum requerimento a ser discutido ou mais alguém quer discutir alguma coisa? Não. Podemos votar em bloco, então, né? Está em votação. Os vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Faculto a palavra aos senhores líderes por 5 minutos. A liderança querer fazer uso da palavra. Uma palavra ao vereador Oscar, 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assistência, internautas, serei bem rápido nessa discussão da liderança. Eu aqui até já estou cético, porque quando a gente fala de água, quando fala de Caerne, infelizmente nós estamos enxugando o gelo, porque o governo do estado não quer resolver nada de Caerne no nosso município. Quando ela chegou para a gente, cara a cara, olha, está lá 13 milhões de reais, já está depositado para fazer a adutora de Macau. Em agosto do ano passado, nós estaremos já terminando fazendo essa adutora. Está aí, levaram os canos, não tem adutora, a governadora não está nem aí para Macau. Aí Vossas Excelências imaginem, se a governadora não resolve, que manda na Caerne, um funcionário local da Caerne vai resolver? Nunca. Nunca. Infelizmente é por aí. Nós estamos enxugando gelo todo dia aqui nesta casa. A água de Macau está faltando. Vamos falar com a Caerne. Se a própria governadora prometeu e não cumpriu, a Caerne vai prometer a quem? Quem vai acreditar na Caerne? Eu não acredito. Eu não acredito. Infelizmente, nesse momento, é trágico. A gente tem que... Não adianta, a gente não pode nem rir, tem que chorar mesmo. Porque o povo sofre, está aí. Carro-pipa abastecendo um sertãozinho, abastecendo outras comunidades, e a Caerne não está nem aí. Não está nem aí. A governadora promete, não cumpre, diz que o dinheiro está depositado. E onde é que está a obra? Onde é que está aqueles canos que estavam todos ali guardados para fazer a adutora? Para onde foi? Se ela estava alocada,
se foi licitado para a obra aqui em Macau. Para onde é que foi? Quem que vai dar justificativa? Ela devia dizer, não, tirei, mas já está aqui sendo reposto. Tirei por enquanto, mas já está aqui a ordem para repor. Mas não, então vamos construir, e disso aí esqueceu, não falou-se mais em obra de adutora, não se falou mais em resolver o problema da carne de Macau, e o povo que sofra, que paga as contas sem receber a água. É só isso, senhor presidente. Ok, vereador. Mais alguma liderança? A palavra à vereadora Andréa. 5 minutos, vereador. Da liderança aí. Quero parabenizar, né, aos músicos pelo seu dia, na data de hoje, a todos, em especial os macauenses. Vereador Oscar, infelizmente, eu acredito que o governo do Estado esqueceu do nosso município, não só na questão da água, né, a questão das estradas, que está aí os buracos, infelizmente acontecendo acidentes, chegando a mortes, a questão da segurança também, né? Então, infelizmente, o governo do Estado esqueceu o município de Macau. Mas nós sabemos que vai ser lembrado agora, a partir de janeiro. Eu creio que vai ser um dos municípios mais visitados do Estado. E é a nossa hora de cobrar. É a nossa hora de dar resposta, né? Esse é o momento exato. Cobrar, esperar fazer algo e dar a resposta. A resposta quem tem que dar somos nós, cidadãos macauenses. Já que não olharam para a gente, então nós não devemos olhar para eles também. Eu acredito que tem que ser dessa forma. Obrigada, presidente. Mais alguma liderança? A palavra ao vereador Fagner. 5 minutos, vereador. Certo, obrigado, presidente. Como estamos falando ainda sobre a Caerne, eu vou aqui citar qual a pauta da reunião de quinta-feira. Abastecimento de água com o diretor da Caerne, né, com o senhor Roberto Linhares. Abastecimento de água da adutora de Pendência Macau, Ilha de Santana, construção de reservatório, Coab, Barreiras, Geoglope e outras comunidades, não faladas aqui. Lagoa de estabilização, Ilha de Santana, devolução de águas residuais lançadas no Rio Piranha-Sul, Coab, construção de uma segunda lagoa, questão que eu já falei aqui anteriormente. Saneamento básico em algumas regiões, como o Porto da Pescaria, Conjunto Nova Abreu, bairro de Navegantes, Barreiras e por aí vai. Recuperação de pavimentação proveniente de serviços de realização pela Caerne, que esses buracos que estão aí, são a pauta com o diretor da Caerne. Eu entendo o vereador Oscar pela revolta. O vereador Oscar, que como o legislativo é mais antigo que a gente, e sabe que não é tão fácil assim, né? Vem como Seição, já vem de vereador Seição, vem de outro mandato, o vereador Diana, o vereador Marcos. Participei, inclusive, de audiência aqui sobre a Caerne também, da época até convocada pelo vereador Gia e alguns outros vereadores. Só que o que cabe a gente, vereador Oscar, como representante do povo, é cobrar, né? Até as últimas instâncias, usar a nossa voz, usar nossas redes sociais, nossos acessos para cobrar. Eu sei que o senhor já cobrou várias vezes, como outros aqui cobram, e às vezes não acontece, mas o que a gente pode fazer é isso, cobrar e cobrar. E a resposta à mudança radical seria mudar quem está à frente. Se ele não faz pelo município, aí a resposta teria que vir do povo, e a gente dá voz a esse tipo de argumento junto ao povo. Olha, a gente cobrou, a gente foi nessa instância, chegamos a governadora, o governador, quem for, enfim, e não resolveu. Então, o que a gente pode pedir aqui é que essa pessoa aqui, que está à frente, ele não está dando atenção devida a Macau. Vamos fazer diferente, próximo ano já. Eu sei que é muito difícil, mas é complicada a situação, ninguém pode esperar nem um mês, um dia, questão de água, mas a gente está tentando. Quem nos acompanhar, às vezes a gente vê o pessoal dizendo, alguns aqui ficam até assim, tristes, falo por mim também, que às vezes a gente cobra tanto, às vezes a gente não divulga nossas cobranças, a gente vai no local, vai regional, leva para outra esfera política, esfera administrativa, e não se resolve. Mas quem nos acompanha sabe o quanto a gente está brigando por isso. Vereador, permita uma parte, por favor. Permito, sim. Só sobre essa reunião aí, quem marcou
como foi, como eu comentei na minha fala e toquei no assunto Caerne, eu estava tocando na situação da estrada, lógico que é o DR, né? Mas eu entrei também em Caerne, devido a toda essa situação que nós estamos passando, esse problema em nossa cidade, em nosso município. Só para a gente entender melhor, porque o ideal seria que fosse, né, se possível, todos os vereadores, eu talvez não vá conseguir todos, mas seria ideal, e juntamente com o executivo, com o prefeito também, seria um reforço bem melhor. Mas só para entender melhor, se puder informar aí, certo. agradeço. Com o prefeito, pela informação que eu tive aqui, marcaram uma reunião junto à governadoria, com a governadora do estado, aí, para já noutra data aqui, eu não sei qual, a informação que passou. Nosso gabinete, já estava até agendado uma reunião já tinha até desmarcado antes da governadora vir a Macau, inclusive eu convidei até alguns vereadores para ir, porque a gente é na governadoria, através até do deputado Baldo, marcou uma reunião junto à governadora do estado e desmarcou porque ela veio a Macau, fez algumas promessas de que andariam alguns processos em Macau, inclusive um desses era a Caerne e não se marcou. Como não foi resolvido agora, eu marcaria novamente junto ao gabinete. Mas essa reunião não foi marcada pelo nosso gabinete, foi marcada pela Secretaria de Infraestrutura. E no dia que estava marcando, eu tinha saído da Caerne e fui lá para cobrar algumas situações que tinham sido passadas para o nosso gabinete na Caerne. E eles sugeriram que a gente fosse à Caerne, à diretoria. Eu disse, não, se vocês marcarem, a gente está disponível para ir. E fui convidado para ir junto a eles. Se eles não marcassem, eu ia marcar também para ir. Mas como eles marcaram junto ao diretor, fui convidado e é isso. Nessa questão aí. Lembrando que já seria marcado seria marcado por nosso gabinete. Quando eu fui lá também já disse que nosso gabinete vai marcar um aqui, eles pediram para marcar lá até com o Josi, no planejamento, alguns questionamentos e algumas ideias que eu levei para eles. E a gente vai sentar na quinta-feira. Mas eu acho assim que algum vereador que queira ir, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum de ir, só ver qual é o horário da reunião e junto também. Acho que eu não vejo problema, não está levado para nenhum lado político ou algo parecido. Ok, Bruno. Tá, obrigado. Mais alguma liderança? Uma palavra ao vereador Chico. 5 minutos, Bruno. Boa noite a todos novamente. Minha fala também é referente à Caerne, já falei, eu faço com o vereador Oscar, né, vereador? A gente às vezes até se irrita, porque é estressante, né? A situação do governo do estado hoje, junto à Caerne, aí está, na verdade, acabando com o cidadão macauense. Então, o que eu tenho a dizer é que eu acho que, vereador, faz tempo que eu não vi uma situação tão crítica na Caerne como agora, né? Porque faz muito tempo que a gente não vê comunidade como Solidade, como Papagaio, como Cacimba da Baixa, comunidades que hoje estão necessitando muito de água. São comunidades, vereador, que tem as tubulação, né? Tem cano, é comunidade que paga seus papéis de água. Então, assim, hoje estão pedindo socorro a gente. Não sei se os senhores já chegaram a ver em redes sociais, o povo pedindo socorro, pedindo água. Nas redes sociais, Cacimba da Baixa, Solidade, Canto do Papagaio, aqui próximo, tá um desespero no Canto do Papagaio, de falta d'água. Pessoal nas redes sociais, nos nossos privados, atrás de água. A comunidade de Terra de Deus, né, vem frequente, já é uma comunidade que sofre muito, porque mesmo nos períodos que a água estava tendo água nos canos, estava jorrando água nos canos, a comunidade paga água, mas não chegava. Mesmo assim tinha esse problema. É igual, o vereador Fagner, a situação da Terra de Deus é igual a situação da comunidade da Alcanorte. Entendeu? Que a água não chega na Terra de Deus. Só chega em algumas casas, em outras não. Então
É uma situação lamentável. Você permite uma parte? Sim. Rapidinho. Inclusive, da Alcanorte, eles vão tentar agora interligar elas a outra tubulação, a que passa para a Coab, porque não estão conseguindo encontrar qual o problema que não está chegando na água na Alcanorte. E sobre essa questão da Terra de Deus, a gente tá aí lutando na justiça, já tive uma audiência há um mês, eu acho que já fez um mês com o Dr. Macleno, que jogou agora para a doutora Isabel. É com a juíza agora, porque vai retirar toda a tubulação que foi colocada na Terra de Deus, para colocar canos que dê mais potência, né, para a água chegar com mais força na comunidade. Então vai ser retirado esses canos, isso através da justiça, já está na justiça, já foi até, na verdade, a primeira vez eles mandaram tirar, só que não encontraram uma tubulação de 150, estão ainda tentando, porque não pode ir pela adutora de Guamaré, né, que é um processo para ir pela adutora de Guamaré, é um processo que tem que passar, vai até Brasília, vereador Oscar. Tem que mudar, se for para mudar o destino da tubulação, só resolve se para Brasília, para poder ter reuniões para liberarem esse acesso da Terra de Deus. Mas é lamentável, lamentável mesmo, hoje, o que está passando o cidadão macauense em relação à Caerne. Eu, vereador Fagner, eu tive até conversando com um pessoal da Caerne, naquele dia que o senhor postou aquele vídeo, logo cedo eu estive lá naquele local, e eu perguntei, né, por que é que estava jorrando aquela água, e o pessoal da Caerne disse assim, a gente não tem acesso a chegar lá onde quebrou o cano. Não tinha acesso, que era perto do muro, aquele cano ali, a tubulação, ela vai até o muro do IF, né, e morre lá no muro do IF, né, ela não tem, só vai até ali. E não tinha como, eu acho que não tinha como desligar, né? E eles não estavam tendo acesso até lá, ia esperar um carro maior chegar para poder, não sei se eles comentaram isso com o senhor, mas ia chegar um carro maior para poder ter o acesso, mas graças a Deus foi resolvido, né? O derramamento de água lá, não, o derramamento de água, só a água parou de derramar, até porque faltou, né? Acho que derramou, jorrou lá até faltar. Então, a gente pede aqui, novamente, como o vereador Oscar disse que a gente está enxugando o gelo, mas a gente tem que fazer o nosso papel de cobrar, né, vereador? A gente tem que estar insistindo mesmo. Vamos insistir, levar até onde for preciso, para que essa situação ela se resolva. Não é possível. Próximo ano, como falou a vereadora André, próximo ano eleitoreiro, e não é possível que esse povo não vá solucionar esses problemas da Caerne. Porque a gente vai estar aqui esse ano e o próximo falando da Caerne, porque eu vou dizer, vereador, eu vou falar aqui, toda a sessão, se tiver errado, a Caerne, eu vou falar. Até um dia eles criar vergonha na cara, o governo criar vergonha na cara, o governo do Estado, e resolver esse problema da Caerne. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Mais nenhuma liderança? Faculto a palavra a todos os vereadores para que façam as considerações finais. Algum vereador querer fazer uso da palavra? A palavra ao vereador Nilson. 3 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, a mesa diretora. Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite a todos presentes, todos os presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. São alguns assuntos polêmicos, mas começar pelo que o vereador Fagner citou. Vou pedir uma ajuda aqui ao vereador Oscar, a respeito, ele entende um pouco mais direito do que eu. O IPTU, que sobre o projeto que votamos, é uma dívida existente? Acredito que sim. O prefeito pode abdicar dessa cobrança? E o que nós, vereador... Isso. E o que nós fizemos aqui, além de adquirir direito para a população?
além de um benefício de financiamento, a renúncia de multas e juros pela parte do município. Isso. Então, algumas vezes alguém, que eu não quero citar nomes, vai para uma rede social falar coisas indevidas, como já citaram que nós vereadores ou alguns quiseram calar a boca de alguém que discorda da gestão. Pelo contrário, não quero que cale não, fale, mas fale muito mesmo. Pode falar, mas não só de nós. Tudo que tem de podre agora em Macau são os vereadores. O Estado não tem nenhuma responsabilidade sobre o município. Macau só serve para o Estado de 4 em 4 anos. É isso? A gente tem que aceitar isso, Oscar, que o senhor disse, de ficar enxugando gelo? Acho que não. Então tem que se falar muito. Eu acho que o vereador Robson costuma dizer que se criou-se um muro. Eu acho que enfiou foi a gente num buraco. O Estado esqueceu totalmente de Macau. Mais uma prova disso é esse programa da entrega do leite. Há meses atrás, fiz um requerimento cobrando explicações sobre esse programa do leite. Primeiro, hoje fomos cobrados de novo nas redes sociais dos vereadores. E aqui a resposta com relação à Secretaria Municipal é que não era da alçada dela, era a responsabilidade da Fundação Afonso Lemos e da Associação das Marisqueiras e Ostreicultoras de Macau. Aí a gente pula e vai atrás da Secretaria Estadual responsável. E eles, como sempre, blá, 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 com números de litros distribuídos, números de 88 mil famílias distribuídas. O público-alvo são famílias inseridas no cadastro único, coisa que hoje já é discutida dentro de Macau e várias famílias que não estão cadastradas estão recebendo. Na teoria, seria um cadastro único para famílias em situação de extrema pobreza que possuem 3 ou mais pessoas na família com presença de crianças de 2 a 7 anos ou idosos a partir de 60. O cadastramento, a seleção dos participantes do PLP é realizada por meio do banco de dados do cadastro único, disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Mas eu creio que hoje isso não é cumprido, pois é uma verdadeira praça de guerra a entrega de leites em Macau. Chegando ao ponto de pessoas idosas hoje sendo agredidas, tendo que ser hospitalizadas. Algo que era para ser um benefício virou um malefício, pela forma que vem sendo mal organizada. Então, realmente, parece enxugar gelo, realmente parece. Mas a gente, creio que logo após essa volta de Fagner, vou cobrar mais uma vez ao presidente, a nossa ida a Macau, diretamente à governadora, para cobrar, porque aí é só a Caerne, mas não tem só a Caerne. Tem as estradas, tem o policiamento, tem vários problemas daquela pauta que, quando ela achou bonito vir aqui inaugurar a escola de Caxias, e achou legal dizer que ia cumprir, não se cumpriu nada daquela pauta. Conclua, vereador, por favor. Com relação à água, só um minuto, peço autorização para me prolongar um pouco, vou falar como morador de Barreiras, morador da Cacimba da Baixa, onde a água aparece de tempos em tempos, é quase como um eclipse, mas a conta vem sempre a mesma. Ruas em Barreiras, a pessoa tem que fazer o corujão, ficar de madrugada, tem ruas que as águas só chegam à noite. Mas a conta não muda não, viu? Nem baixa, nem um centavo. Então poderia pelo menos liberar o povo para fazer seus poços. Mas nem isso pode, porque eles dizem que é crime. Ou seja, crime é a população de Macau viver como se fosse um deserto, correndo atrás de carro-pipa, como o vereador Chico noticiou aqui. Nós não somos um deserto. Nós somos, até pouco tempo, Macau era considerado uma ilha, ou seja, rodeado de água e passando sede. Obrigado.
Boa noite. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Eu 3 minutos. Com a palavra ao vereador Fagner. 3 minutos, vereador. É mais rápido aqui falar ainda voltando para o tema pandemia, questão do Covid e o pessoal. Falei. A gente viu que aumentaram os casos. Só a questão de aumentou agora, que o vereador Wilson falou de 17, aumentou para 18, né? E os números de pessoas ainda tá aumentando cada dia mais. E a gente viu agora numa postagem da prefeitura que a maioria foi pessoas que não tomaram a segunda dose, né? Não completaram o ciclo de vacinação ou não se vacinaram, né? Grande parte. E muito pouco dos que se vacinaram estão no ciclo, também contraíram, mas a gente vê que a quantidade da proporção é muito maior de quem não se vacinou ou não completou sua vacinação. Vacinação é muito importante. E minha fala aqui sobre isso é justamente para um amigo de partido, amigo meu também, amigo nosso de partido, está com Covid, e só aqui desejar a recuperação do político também, suplente, de irmão Wagner, contraiu o Covid, está se recuperando em casa, está ali naqueles dias mais pesados, mas está bem. E, mais uma vez, enfatizar aqui a importância da vacinação, o pessoal se cuidar, torcer para a recuperação quanto antes do nosso amigo irmão Wagner aqui, do PSDB, também, e amigo nosso, que todos conhecem aqui. Obrigado, senhor. Ok, vereador. Com a palavra, o vereador Oscar. 3 minutos. Não, eu serei breve, senhor presidente. Eu queria aqui só salientar que eu recebi respostas por parte do gabinete do prefeito dos requerimentos que eu fiz. Só agradecer a atenção dada a essa casa e a mim como vereador, certo? Então, recebi resposta de alguns requerimentos que foram encaminhados ao prefeito, e aqui eu estou com as respostas. Algumas eu concordo, outra aqui que eu acharia que poderíamos ter uma outra saída, mas tá, só em responder já é meio caminho andado. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Uma palavra ao vereador Chico, em seguida ao vereador Robson. 3 minutos, vereador. Obrigado. Eu queria só passar alguns números. Interessante, vereador Fagner, que no momento que nós estamos passando em nossa cidade, mas uma coisa boa, né? Uma coisa boa vem acontecer, que é a nossa receita, né? A nossa receita aumentou. A receita desse mês já está em 12 milhões e alguma coisa. Espero eu chegue a 15 milhões esse mês, né? Que eu acho que vai chegar. Então, a gente só tem mesmo que fiscalizar e cobrar do gestor os melhores encaminhamentos para ser gasto esses valores, né? Que tenho certeza que vai ser sim, porque a gente está passando nesse momento difícil. Espero também que o centro cirúrgico, né, vereador, que saia quanto antes, até porque já vem se alongando as promessas. Eu acho, na última vez, o senhor falou que era esse mês, não, o próximo, né? Não, o mês de novembro, não era que ia ser inaugurado, e até o dia 30 de novembro. Se o senhor falou, alguma coisa assim? A licitação foi lançada semana passada dos equipamentos do centro cirúrgico. Então, quando for concluída... mas outra uma informação bem eu queria ver do senhor aqui, vereador. Estou olhando aqui de 1º de novembro a 12 milhões, eu estou vendo aqui 6 milhões e alguma coisa. Mas agora, só o mês de novembro já está em 12 milhões. Eu estou vendo aqui na receita. Com a entrada desses 4 milhões do ISS aí. Pronto. Sim, porque você está vendo. Então, a receita no geral. Então, assim, a gente espera que seja, pelo menos vai amenizar a situação, né? Porque a receita vinha sendo baixa, em torno de 9 milhões, 10 milhões, e hoje já, né? Nessa faixa, né, vereador? Aí a gente chegar a 12, 15 milhões já é uma benção. Chegar um valor desse para Guamaré,
Verdade. Também uma das coisas que está acontecendo em nossa cidade, é claro que a infraestrutura da cidade tem que existir, tem que ser feita mesmo. Agora, eu sinceramente, vereador Nilson, particularmente eu sou contra a estrutura que está sendo hoje na praia, sou contra, porque a cidade ela está passando por coisas com mais necessidade, até mesmo como o centro cirúrgico, entendeu? O centro cirúrgico que não terminou e vai ser gasto 500 mil reais na praia de Canapum, né? A gente espera também que, como disse, o Carnaval de Macau seja, se for feito, que não seja com dinheiro público, né? O Carnaval não seja feito com dinheiro público também. Não sou contra o Carnaval, não sou. Se tem que fazer, mas esperamos que esses dinheiros, das receitas que está sendo bem, durante esse período aí, até dezembro, eu acho que a receita vai ser bem elevada mesmo, o dinheiro não seja gasto com, sem muitos, que eu digo, na verdade, gastos à toa, né? Que venha gastar com o que está realmente precisando, como educação, saúde. E tem mais. A gente sabe que nossa cidade fechou 6 escolas. Foram fechadas 6 escolas. O centro cirúrgico não saiu. Então, são investimentos que eram para ser feitos nessa área, saúde, educação, entendeu? Segurança, né, que não deixa também a cidade, não deixa de passar por essa área da segurança. Então a gente espera que o prefeito, ele daqui para frente reveja o que realmente está precisando na cidade para que seja incluído, né, esses recursos. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Uma palavra ao vereador Robson. 3 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, plateia que nos assiste, internautas. Primeiro, senhor presidente, pedir novamente, como eu venho pedindo aqui, nas minhas palavras, à população de Macau, que, pelo amor de Deus, comecem a enxergar que não é só com campanhas do governo do município, do governo federal, do governo estadual, que o Covid vai acabar, não. Se não tiver a consciência do macauense, que a coisa não terminou ainda, a gente pode aí, de repente, parar novamente tudo, porque as pessoas não têm consciência de ir se vacinar. Então, quase 1.500, 1.600 pessoas não foram tomar a segunda dose. E tem gente ainda que não tomou nem a primeira. Eu acho que pode ter campanhas e mais campanhas e não vai resolver, se a população não se conscientizar. Outra coisa, senhor presidente, o vereador Nilson hoje falou numa coisa que às vezes eu paro e fico pensando. Realmente, o governo do Estado, agora estou achando que é 2 coisas. Ele colocou o muro de Berlim na entrada da cidade, para não fazer nada pela cidade, e ainda fez um buraco, para a gente não ter acesso nem ao muro. Infelizmente, mais uma vez eu digo, o Estado abandonou a nossa cidade. Aí vem a Caerne, que pertence ao Estado, e está de mal a pior. Realmente, o vereador Oscar tem razão. A gente está enxugando gelo, porque o que a gente tem de cobrado não é brincadeira, não. Não vamos parar, como o vereador Chico disse, não vamos parar. Mas estamos enxugando gelo. Eles estão escutando e não estão nem aí. A gente não vê um representante do Estado na nossa cidade que nos ajude. Aí vem para as redes sociais e o pessoal, pouca gente, claro, mas a gente fica triste, querendo culpar o vereador. Pelo amor de Deus, homem. Como é que o vereador vai ter culpa
Da Caerne está nessa situação, que falta investimentos. Eles querem só arrecadar e não investem em nada. Pega um cano de 500 metros, remenda ele 30 ou 40 vezes e não troca. Vai ser sempre assim, infelizmente. Outro assunto que eu não me calo, né, são de pessoas tão esclarecidas que vai para as redes sociais querer ocupar o vereador do IPTU. Gente, o que a gente tentou fazer é que a coisa fique melhor para ser pago. O IPTU é uma obrigação. A gente fez tipo uma autorização para que fosse dividido, para que tirasse multa, né? O ano 2017 foi extinto. Então, foi para essas coisas que os vereadores votaram a favor. Aí vem um ex-vereador, Kekel, eu vou sempre dizer o nome, não me calo. Todas as vezes que você falar na Câmara de Macau, o vereador Robson vai defender. Tenha mais responsabilidade quando você for para uma Câmara, para uma rádio, querer inventar história. Não porque na nossa legislação a gente foi contra, vocês foram contra, porque o governo era um governo de bagunça, o governo não tinha autoridade de nada. É diferente quando você pega um governo que tenta organizar a cidade. Infelizmente, para pessoas irresponsáveis dessa qualidade, eu vou estar sempre aqui rebatendo. Não ia nem falar hoje, mas eu não consigo ficar calado com essas coisas. Aí fica algumas pessoas que quando você vai olhar, tem um vínculo com o Estado, é o vereador que tem que resolver. E essas pessoas, dê pelo menos um alô, olha, realmente, não é o vereador não, é a Caerne, que está falida, que não está tendo apoio do governo. Tem que ser assim, tem que ser realista. Infelizmente, o que eu vejo nas redes sociais é que tudo de ruim é os vereadores que não fazem nada. Pelo amor de Deus, homem. Conclua, vereador, por favor. Estou concluindo, vereador. Então, pelo amor de Deus, vamos ter responsabilidade quando for para uma rádio, pelo menos a responsabilidade de falar a verdade. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Eu queria também entrar no assunto aí do vereador Robson, Fagner, e vários vereadores já falaram aqui, né? Sobre essa questão do IPTU, né? Tem mais questão de esclarecimento. Porque você chegar numa rede social e falar, e não esclarecer, e não mostrar como foi feito o projeto de lei, que nem os amigos falaram, foi um projeto de lei que chega a isentar o ano de 2017, dependendo da forma que você for pagar, chega a dividir em até 36 vezes o débito que você tem no IPTU, tira multa, tira juros, quer dizer, é um benefício a quem quer regularizar o seu imóvel. A gente sabe que em Macau tem uma dificuldade de transferência de imóvel. Muita gente tem problema quando vai vender seu imóvel, porque aí tem que pagar o IPTU todo de uma vez, para poder transferir, para poder passar para o nome de outra pessoa. Então, está dando essa chance desse pessoal se regularizar, de se dividir, e não chega na hora da venda do imóvel ter que pagar tudo de uma vez só, né? Então, vendo por esse lado, é um benefício, até mesmo porque a gente votou e todos os vereadores foram a favor, porque é um benefício para a população. A gente não está aqui para prejudicar a população, a gente está aqui para ajudar. Então, esse projeto chegou e foi uma maneira, sim, de ajudar a população, e a gente sempre vai estar a favor do povo, a favor da população, sempre votando o que é de benefício para todos, né? Igual outros projetos que já se passaram, e vem sendo feito dessa forma. Queria só esclarecer um pouco sobre essa questão do IPTU, né? Que tá rolando nas redes sociais, na verdade. Também queria parabenizar o Macau, né? Pelo jogo de sábado, pela vitória de 2-1. A gente sabe que são os guerreiros, o pessoal do Macau, João Maria, Breno, e vários outros que estão à frente aí. Queria parabenizar eles pela vitória. E a gente, eu creio que todos aqui sempre esteve à disposição para ajudar de alguma forma o time, né? A seleção do Macau e todos os outros
todos os outros grupos que tem aqui, que levam o nome de Macau para fora, né? Queria também parabenizar os músicos macauenses, né? Assim, hoje é o dia do músico, a gente sabe que Macau é uma cidade que tem vários músicos profissionais, é um celeiro também de músico aqui. Então, queria parabenizar todos os músicos, em especial ao pessoal também da Filarmônica de Macau, que são uns guerreiros também. A gente sabe que a Filarmônica de Macau acho que tem mais de 100 anos de fundada, então é um patrimônio cultural, né? Era essas minhas palavras, e uma boa noite a todos. Presidente, só um minuto. Eu esqueci, peço desculpas à Igreja Maria de não ter lembrado de comunicar, e pedir desculpas porque a gente sabe que o palco no qual vocês jogaram não era o merecido, mas que espero que em breve Macau supere essa maresia que se deu por cima dela e vocês voltem a jogar e treinar em lugares dignos. Peço desculpa em nome de todos, pelo que vocês mereciam até jogar no local melhor, mas que espero que em breve esse problema seja sanado. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima, no dia 24 de novembro do ano em curso, no horário regimental. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.